Salve, salve, galerinha! Pauladinha voltou! Moçada, quero que você observe aqui comigo Universidade Estadual de Londrina. O Se Liga na Bio não vai te desapontar. Moçada, tô aqui para te dizer que eu preparei um aulão redondo, lindo, para sua provinha da UEL. Logo mais, provinha de Biologia. Se você estiver aqui com a gente, já corre no canal aqui, se inscreve, deixa like. Moçada, um aulão show de bola. O UEL é uma prova diferente, hein, bicho? Vamos lá? Então vamos com nós. Produção, roda a vinheta. Salve, salve, galerinha! Pauladinha voltou, bicho. Moçada, nós vamos agora falar um pouquinho sobre alguns temas possíveis para a prova da UEL. Agora a UEL, que você vai fazer agora aí dia 30 de maio. A UEL, moçada, é uma prova bem diferente, os temas são um tanto... Existem alguns temas chavões que nós vamos passar, obviamente, mas existem alguns temas que são bem peculiares. Então, antes de nós começarmos aqui a nossa aula, a nossa revisão, o nosso aulão, como vocês queiram para a UEL, quero te pedir para que, se você está aqui nos acompanhando, se inscreva no nosso canal, deixe um likezão. Moçada, importantíssimo o trabalho, a dedicação que o Paulado está tendo para poder permitir com que todos vocês, ou aqueles que tiverem, obviamente, os melhores desempenhos, consigam estar dentro da universidade já já. Belezeira? Então vamos lá? Então, galera, vou começar aqui a nossa história, vou colocar a tela para vocês, olha que tela bonita, Paulada. Então, galera, aulão UEL, Universidade Estadual de Londrina, quero pedir uma atenção especial, existem dois endereços aqui do Instagram, né, moçada? O @prof.paulada, este é meu pessoal, ali coloco muitas coisas, falando informações bem interessantes para vocês também, inclusive a parte de biologia, e aqui, o @Se Liga na Bio Oficial. Este é exclusivamente relacionado aos conteúdos de biologia. E já tem um monte de filé de conteúdo bom para você que vai prestar vestibular, principalmente você que precisa de biológicas. Para todo mundo, mas você que precisa de biológicas, tem um monte de filé lá. Show de bola! Galerinha, uma frasezinha bonita para você antes de nós começarmos, que diz mais ou menos o seguinte. Olha lá. Vencer na vida é transformar sofrimento em aprendizagem. Nunca desistir por maiores que sejam as quedas. Nunca desistir por maiores que sejam as quedas. Belezeira? Entendeu qual é o recado? Então, moçada, desafios vão existir. Você não pode desistir por qualquer queda, hein? Vamos socar a bota, tenho certeza de que tudo vai dar certo. Bebam água, isso é importante. Moçadinha, vamos lá? Então agora eu vou passar aqui para nós, vamos começar por um primeiro tema. Ai, Paulada, já me arrepiou o cabelo. Bicho, eras geológicas. Moçadinha, é o seguinte, cara, nós temos aqui o pré-cambriano, então primeiro que assim, a história da Terra, ela foi dividida em etapas, perfeito? E participando da história da Terra, claro que além dos aspectos geográficos da própria Terra, movimentos de crosta, formação de crosta terrestre, enfim, nós tivemos também a participação dos seres vivos, né, moçada? A partir de um determinado momento, nós tivemos o surgimento dos seres vivos, claro que a história da origem da vida, ela é explicada ainda de forma bastante, digamos que alguns teóricos explicam de forma científica, outros explicam de forma divina, alguns até mesmo dizendo que a vida tenha vindo do espaço, através da teoria chamada de panspermia, né, moçada? Panspermia cósmica. Moçada, importante. Mas antes de nós chegarmos nessa história, deixa eu te contar mais ou menos como que é dividida a vida do planeta Terra. Moçadinha, vocês estão observando aqui, que nós temos inicialmente, que corresponde a um tempo bem avantajado, são os éons, perfeito? Nós temos o pré-cambriano e nós temos o fanerozoico, belezeira? Daqui a pouco eu falo bem para vocês sobre esse pré-cambriano. Eu quero inicialmente entender com vocês o seguinte, moçada, os éons, eles serão divididos em eras. As eras podem ser
bilhões de anos ou podem estar vinculados a milhões de anos, perfeito? No Fanerozoico nós temos a era Paleozoica, a era Mesozoica e a era Cenozoica. Belezeira? Tranquilão? Ótimo. Paula, as eras, elas são divididas em períodos. Galera, o Paleozoico, peraí que daqui a pouquinho a gente fala sobre esses organismos aí. O Paleozoico será dividido em Cambriano, Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, Carbonífero e Permiano. Então são todos estes 6 períodos que fazem parte da magnífica Era Paleozoica. Isso, galera, uma era extremamente importante, tanto quanto as outras, mas extremamente importante devido a alguns aspectos importantes como invasão de plantas terrestres. Já já a gente vai falar melhor sobre essa história. A Era Mesozoica ela será dividida em Triássico, Jurássico e Cretácico. E Cretáceo, né? Ou Cretácico, como você queira. Moçada, Jurássico é famoso, né? Você assistiu os filmezinhos aí dos dinossauros, enfim, sabe que é uma era jurássica, que é o momento em que os grandes dinossauros dominaram o planeta, enfim. Mas vamos lá. Moçadinha, a era Cenozoica, ela é dividida em Paleogênica, Neogênica e Quaternária. Quaternária é a nossa era. É a era em que os seres humanos manifestaram-se de forma intensa. Foram, sim, os Homo sapiens, né? De fato, Sapiens sapiens também, que seria a nossa espécie atual, estamos aqui presentes neste planeta. Belezeira, moçada? Então quero começar falando com vocês, depois que nós entendemos basicamente quais são os períodos, gostaria que você entendesse comigo um pouquinho sobre o pré-cambriano. Moçada, o pré-cambriano, ele vai de aproximadamente 4,5 bilhões de anos até mais ou menos 540, 560 milhões de anos. Beleza, né? MA, milhões de anos. Entendo que aqui, ó, 4.550 milhões de anos, 4,5 aproximadamente bilhões de anos. Moçada, neste momento de 4,6 bilhões de anos, nós estávamos observando a formação da Terra, uma grande massa cósmica gasosa começou a compactar devido aos aspectos gravitacionais, físicos, químicos que ali estavam acontecendo, permitindo, portanto, por volta de mais ou menos 3,5 bilhões de anos, formação da nossa maravilhosa crosta terrestre. Belezeira? Galerinha, o primeiro evento que eu gostaria que você guardasse de fato do pré-cambriano é este que está aparecendo aí para vocês. Os primeiros seres procariontes, portanto a origem da vida, por volta de mais ou menos 2,5 bilhões de anos, nós estávamos ali permitindo, ou nós não, o ambiente ali estava permitindo a formação do primeiro ser vivo. Segundo Alexander Ivanovich Oparin e o nosso magnífico Haldane, este primeiro ser vivo ele foi produzido a partir de uma reorganização de componentes que ali estavam presentes na atmosfera, como hidrogênio, vapor d'água, amônia, né, moçada, e o próprio metano, permitindo com que através da radiação e, consequentemente, dos raios das descargas elétricas, estas moléculas foram se rearranjando, permitindo, portanto, formar compostos orgânicos mais complexos que, em um determinado momento, foram delimitados por membrana e, a partir de então, permitiram a formação dos coacervados, que eram aglomerados orgânicos delimitados por membrana. Acredita-se que a partir desta estrutura, vinculada agora a um sistema fechado, tenha surgido a vida procarionte no nosso planeta. Isso por volta de mais ou menos 2,5 bilhões de anos. Moçadinha, depois do surgimento dos procariontes, a vida surgir, algumas mudanças foram acontecendo nestes tais organismos e aqueles que adquiriram condições diferenciadas começaram a se manifestar, também se proliferar e permitir alguns aspectos fisiológicos celulares diferenciados. Dentre eles, nós tivemos agora o surgimento das primeiras células fotossintetizantes, por volta de mais ou menos 1,5 bilhões de anos. Moçadinha, cuidado!
o fato de surgir uma célula fotossintetizante não significa que aquela original procarionte tenha que sumir, não. Isso é evolução. Já já eu vou te dar uma pincelada, vou dar uma pincelada rapidamente relacionada a este aspecto evolutivo. Mas a questão é, alguma célula procarionte apresentou uma diferença genética que permitiu com que uma nova possibilidade tornasse-se viável. Como foi favorável, ela foi mantida, foi selecionada. É assim. Galera, um terceiro evento importante por volta de mais ou menos 700 milhões de anos, coincidindo mais ou menos com a formação dos primeiros oceanos, ainda rasos, mas já bastante grandes, nós tivemos aí a possibilidade do surgimento das primeiras células eucarióticas. Moçada, agora estou falando de célula portadora de núcleo. Ah, paulada! Só lembrando, moçada, fotossintetizantes são capazes de produzir grande quantidade de matéria orgânica, tá? Só para ressaltar. Agora, estas primeiras células eucarióticas, olha que delícia, né? Que bonitas. Já células portadoras de núcleo. Moçada, já permitindo, portanto, o surgimento de uma nova característica bioenergética, degradar aqueles componentes orgânicos, glicose, que foram produzidas por aqueles organismos fotossintetizantes. Maravilhoso. Prossigamos, ainda dentro do pré-cambriano. Olha como este pré-cambriano foi importante para a vida na Terra. Por volta de mais ou menos 560, 540 milhões de anos, nós tivemos o surgimento dos primeiros maravilhosos organismos multicelulares, os primeiros invertebrados, poríferos, quinidários, algas, fungos começaram a se manifestar, portanto, galera, o planeta começou a ser ocupado por seres maravilhosamente lindos, vivos, importantes e a partir de então viáveis. Show de bola? Então essa história é mais ou menos assim. Agora, galera, para que nós possamos ressaltar esse papo aqui, o que é viável e importante que nós tenhamos como possibilidade de avaliar? Essas tais eras geológicas, elas permitiram para a gente o surgimento de muita diferenciação, né? Ou a partir destas eras geológicas. Você pode perceber que na pré-cambriano nós tivemos alguns fatores importantes relacionados a este fator de surgimento de seres vivos, como já exaltei aqui para vocês. Mas agora, por exemplo, moçada, na Paleozoica, eu gostaria que você guardasse alguns eventos importantes que estão relacionados, por exemplo, aqui, ó. Este evento aqui, ó, primeiras plantas terrestres. Guarde este siluriano, é o momento em que as plantas começaram a permitir invasão do ambiente terrestre, começa a disponibilizar comida no ambiente terrestre, moçada. O Carbonífero é o momento das grandes florestas. Moçada, grandes florestas, não só de grande porte, mas de samambaias, de pteridófitas maravilhosas. Moçada, florestas bem rebuscadas já consideradas. Moçada, um outro fator importante, então, ó, dois momentos importantes para você guardar. O siluriano, primeiras plantas terrestres, o Carbonífero, grandes florestas, e este aqui, ó, o Permiano, que é quando surgiram os primeiros répteis. É importante. Galera, dá um jumpzinho lá no Jurássico, lembrar que é o momento que surgiram os primeiros mamíferos, nós começamos a partir nessa história, e claro, o grande apogeu dos répteis chamados de dinossauros. Galera, no Cretáceo, no finalzinho do Mesozoica, nós tivemos o surgimento das primeiras plantas com flor, angiospermas, moçada. Angiospermas começaram a se manifestar. Lindo, maravilhoso isso. E um último fator, claro, lá no Quaternário, nós tivemos de fato o surgimento e manifestação da nossa espécie. Grandes problemas para o planeta começaram a partir de então, que nós começamos a nos organizarmos em sociedade, começamos a manifestar modos de produção, degradar o ambiente para a subsistência humana. Moçada, importante. Galera, agora toda essa história acontece devido a uma explicação muito fácil e interessante chamada Evolution Baby. Moçada, a evolução, ela explica toda essa história de seres vivos. As características ao longo do tempo, elas sofrem variações, né? Claro que para Darwin ainda não sabia-se como isso era variado de uma geração para outra. Ele sabia que variava. E devido a essas variações das características que ocorriam ao acaso,
o meu querido Darwin explicaria toda essa história devido à seguinte questão. Os organismos começam a competir por recursos do meio e por serem, basicamente, apresentarem algumas diferenças, estas diferenças favoráveis àquele ambiente começam a ser selecionadas, porque torna-se viável e, portanto, neste momento, o organismo está adaptado. Isso é evolução darwinista. Acaba explicando boa parte ou praticamente todo o processo evolutivo que aí está relacionado, sem dúvida alguma, ao surgimento desses organismos. Agora, você sabe o que é um neodarwinismo? Pós-morte de Darwin, nós tivemos, moçada, uma possibilidade importante de alguns pesquisadores a partir de 1900 começaram a voltar a estudar as ideias de Darwin de seleção natural, de selecionar aquele organismo que já existia e que, portanto, apresenta uma característica competente. Qual era a grande dúvida de Darwin? Ele não sabia como as coisas surgiam, por que mudavam. O neodarwinismo ele foi criado para isso. Neodarwinismo, ou teoria sintética da evolução, ela foi criada para explicar geneticamente quais são essas mudanças que ocorrem ao acaso de geração para geração. E dentre algumas explicações nós temos mutações, as recombinações gênicas como segregação independente, crossover. Portanto, moçada, guarde com bastante carinho. O darwinismo não tem explicação genética. O neodarwinismo apresenta a explicação genética destas variações. Mas ambos, tanto o darwinismo quanto o neodarwinismo, pautam-se na seleção natural como principal ferramenta da evolução. Belezeira? Show de bola! Este era o primeiro tema, fica atento. Vamos lá. Galerinha, segundo tema. Comunidades ou biocenoses marinhas? Moçada, comunidades ou biocenoses marinhas. Você lembra o que é um talassociclo? Primeiro, o que é o seguinte? O que é um biociclo? A biosfera, que é o conjunto de todos os ecossistemas, ela será dividida basicamente em 3 biociclos. O epinociclo, que são todos os biomas, os ecossistemas terrestres. O liminociclo, que são todos os ecossistemas aquáticos de água doce, rio, riacho, corguinho, como você queira, represa, lago, lagoa. Agora, talassociclo são todos os ecossistemas marinhos. Nós podemos observar os oceanos, os mares, enfim, moçada. E é sobre isso que eu quero dizer. Geralmente, quando a gente trabalha isso em sala de aula com os nossos queridos alunos de terceiro ano, de cursinho, enfim, a gente acaba trabalhando a comunidade do talassociclo. Que é aquele papo de plâncton, nécton, bênton. Mas, galera, eu gostaria que você desse uma olhada agora aqui na nossa maravilhosa figura e eu gostaria de te mostrar o seguinte. O talassociclo, ele pode apresentar alguns fatores de classificação. Por exemplo, você tem aqui o talassociclo dividido basicamente em 2 porções quanto à luminosidade. A região que a gente chama de eufótica ou simplesmente fótica, que corresponde a mais ou menos 200 metros de profundidade, tá? E depois você tem a região chamada de afótica, que seria, moçada, aproximadamente aí, condicionado a mais profunda aí, 2.000 metros, 1,5 metro para baixo, ou seja, até mais ou menos esta região aqui, nós ainda encontramos uma possibilidade até de luminosidade, mas já começa a ficar bastante restrita. Claro que passou aí de 800, 500 metros de profundidade, você já não consegue mais visualizar ou identificar nenhum fator luminoso que seja significativo. Então, o primeiro fator é quanto à luminosidade, tá? Zona eufótica, zona afótica. Galera, este talassociclo ele também pode ser definido por sistemas, conjunto de fatores que estão aí vinculados. O que a gente chama de sistema litorâneo, perfeito? Sistema litorâneo, ótimo. Depois nós temos o sistema nerítico, que corresponde basicamente à região de plataforma continental. Moçada, ampla biodiversidade neste local também, tá? Agora aqui, nós chegamos no sistema batial, grande quantidade de peixes, moluscos, poríferos, quinidários, enfim. E chegamos nas regiões ou sistema abissal. Abissal corresponde àquele local do oceano
onde basicamente escuridão plena e os organismos mais diferentes, com características mais diferentes estarão presentes, uma vez que são selecionados de forma muito específica, né? Enfim, galerinha, abaixo do abissal ainda você teria o sistema Radal. Mas, bicho, que seria regiões de Fossa das Marianas, sei lá, 11 quilômetros de profundidade. Enfim, mas aqui não nos interessa. Então, 2 fatores classificatórios por enquanto. Zona eufótica, zona afótica. Aqui no esquema do lado te dá uma noção boa. E aí classificando quanto ao sistema: litorâneo, nerítico, batial, abissal. Beleza? Ótimo. Galera, agora a questão é a seguinte. Você está observando aqui comigo, ó. Nós podemos classificar agora o talassociclo quanto às comunidades marinhas. Nós temos aqui, ó, a região do plâncton. Paulada, então quer dizer que a região do plâncton e do nécton basicamente ficam na região que nós chamamos de nerítica, que é a região eufótica, onde tem luz. Quem seriam os plânctons? Algas, as alguinhas que estão aqui presentes, o zooplâncton, olha lá, larva de camarão, larva de crustáceo, copépodas. Puxa vida, Paulada, tudo isso fazendo parte... Tem um mosquitinho aqui me incomodando. Tudo isso fazendo parte do plâncton? Moçada, então o plâncton, ele é ocupado basicamente por fitoplâncton, que são algas, e zooplâncton, que são pequenos organismos animais ou larvas deles. Região superficial, né? Alta intensidade luminosa. Galera, quem é o nécton? O nécton corresponde à galera que vive aí mais ou menos nesta região aproximadamente de 100 a 150 metros de profundidade, que envolvem a grande quantidade de peixes, a grande quantidade de possíveis organismos como baleias, golfinhos, tartarugas, enfim, moçada, alguns indivíduos que podem viver nestas regiões importantes. A região bentônica, que já faz parte basicamente de uma possibilidade de região afótica, né? Nós já encontraremos região aqui, moçada, ó, organismos que conseguem sobreviver até aproximadamente 1.000, 2.500 metros de profundidade. E aí nós já estamos falando de organismos mais que não necessitam de tanta luminosidade. Nós encontraremos organismos como caranguejos, como os próprios camarões, como os próprios ouriços do mar, estrela do mar, anelídeos tubícolas, como o nereis. Então, organismos que vivem nas regiões mais profundas, né? Então, galera, isso é o que nós definimos importantemente como um talassociclo. Fica esperto que estas regiões, plâncton, nécton, bênton, pode apresentar. Plâncton, região bem superficial. Nécton é a região mais ativa do oceano. Peixes, baleias, enfim, golfinhos, grande diversidade de organismos, tartarugas. E o bênton são as regiões mais profundas, mais vinculadas à região profunda, em que observaremos uma grande quantidade de organismos aderidos a esta região, a este substrato. Como citado anteriormente, ouriços, estrelas, caranguejos, enfim. Tranquilão, bonitamente falado sobre talassociclos. Moçada, são assuntos mais peculiares. Claro que a ideia aqui é te dar um padrão básico, um resumão bom, para que se caso cair na tua prova, você possa deitar o cabelo. Vamos para o próximo fator? Eita, que beleza! Paulada, agora nós vamos falar o quê? Aproveitando dessa história que nós estamos falando sobre comunidades, né? Estamos falando sobre relacionamentos, ambiente. Galera, o fitoplâncton serve de rango para o zoo. O zooplâncton é comido por peixes. Os peixes são comidos por outros organismos como tubarões, possivelmente, enfim... Existe diversidade imensa de possibilidades de se alimentar, de alimentação e de troca de energia dentro de um ecossistema. E claro que um dos assuntos que sempre estiveram presentes nas provas da UEL, Paulada fez uma análise importantíssima, trabalhei, estudei a prova da UEL, moçada, fluxo energético fechado, ou melhor, sistema energético fechado. Galera, dentro de um ecossistema nós encontraremos, obviamente, um relacionamento trófico em que nós temos a entrada de energia e esse relacionamento trófico nós encontramos produtores, consumidores primários, consumidores secundários, consumidores terciários.
E lógico, os decompositores, isso não pode faltar dentro de uma relação trófica alimentar. A seta, ela deve sempre indicar aquele organismo que vai se alimentar. Então olha lá, moçada, show de bola? Os decompositores se alimentam de todos os níveis tróficos. Quando a energia ela entra no sistema, então imagine que isso aí que você está observando, produtor, C1, C2, C3, seja um relacionamento trófico fechado. Não há necessidade de participação de organismos externos ou participação externa. Tudo que está aí dentro é possível de sobreviver com esta energia. Por isso o sistema energético fechado. Galera, a energia solar é absorvida, assimilada pela planta, ela produz matéria orgânica e, portanto, uma parte dessa matéria orgânica ela será perdida na forma de calor, né? Deixa eu até escrever aqui para você, ó, para ficar bonitinho. Então, olha aqui, ó, uma parte da energia que foi assimilada aqui, ó, uma parte da energia que foi assimilada, ela já vai ser inicialmente metabolizada e perdida na forma de calor. Olha lá, ó, na forma de calor, perfeito? O que sobra disso, moçada, é o que vai ser transferido e que está sendo indicado aqui. Essa energia, ou seja, entenda a energia, matéria orgânica que foi agora incorporada pela planta, e quando a planta é comida pelo bichinho, essa energia está sendo transferida. Fechou? Então pegou energia do sol por fotossíntese, olha lá o P do produtor, pegou energia do sol, fez fotossíntese e produziu matéria orgânica. Uma parte dessa matéria orgânica a plantinha consumiu para se manter viva, perdeu na forma de calor, metabolismo, o que sobrou disso ela manteve no corpo, então está disponível para ser transferido. Isso chamamos de líquido. Sempre o que está disponível para ser transferido é o líquido. Moçadinha, este E de energia aí bonito corresponde ao quanto este consumidor primário se alimentou de plantas. Legal, hein? No caso, corresponde na verdade ao que está disponível, mas nós consideraremos como sendo aquilo que estes consumidores primários assimilaram ou comeram de plantas. Moçada, do que foi adquirido desta energia aqui, ó, uma parte foi perdida na forma de calor, só que agora este tal consumidor primário é um animal, ele pode perder também conteúdo na forma de fezes. Ah, paulada! E o que sobra disso se mantém incorporado ao corpo desses animais e isso é o que será disponível para transferência. Você percebeu que diminuiu o tamanho do E? Isso é proposital, moçada, porque está perdendo energia ao longo da cadeia alimentar. E assim sucessivamente. Paulada, os decompositores eles obtêm energia de quais níveis? De todos na mesma proporção. Moçada, sabendo dessa história, então olha lá, uma parte desta energia é perdida na forma de calor e não será mais devolvida. Então preste atenção. O fluxo energético numa cadeia alimentar, ele é unidirecional. É sempre de produtor para consumidor, de consumidor primário para o secundário e não tem como devolver. Então o fluxo energético é unidirecional. Além disso, moçada, a energia disponível para transferência diminui a cada nível trófico, uma vez que nós sabemos que existem perdas. Galera, como é que nós poderíamos representar esta cadeia que você está observando aí numa pirâmide de energia? Primeiro, pirâmide é o quê? Dá uma olhada. A pirâmide representa esses tais empilhamentos destas barras. A pirâmide de energia, ela demonstra, portanto, o quê? A quantidade de energia disponível para transferência a cada nível trófico. E galera, você está percebendo que a cada nível trófico você tem um rendimento de aproximadamente 10%. Então olha aqui, ó, você tinha aqui, ó, 10.000 quilocal de energia para disponibilizar. No próximo nível trófico só tem 1.000, só sobrou 10%. Então você tem um rendimento de 10% a cada nível trófico. Não existe possibilidade de representar pirâmides de energia de maneira invertida. Ela sempre precisa ser dessa forma. Galera, as barras, elas correspondem à quantidade do fator em questão do nível trófico, neste caso energia, que estará disponível para transferência. E perceba que as barras vão diminuindo porque a energia diminui a cada nível trófico. Isso chamamos de pirâmide ecológica de energia. Rendimento 10%, não esqueça isso jamais. Moçadinha, agora a questão é a seguinte. E a pirâmide de biomassa, como que a gente poderia representar? Mas eu queria te dizer uma pirâmide, já que nós estamos falando isso aqui, queria te mostrar uma pirâmide diferente. De biomassa,
A pirâmide de biomassa, ela representa para nós, a barra representa o quê? Representa a quantidade de biomassa, ou seja, massa seca disponível para transferência. Paulada, vamos supor que produtor aqui, moçada, sejam os magníficos. Ó, então aqui nós vamos chamar, ó, produtor, consumidor primário, consumidor secundário e consumidor terciário. Fechou? Paulada, como é possível uma pirâmide de biomassa, olha lá, moçada, biomassa, apresentar este padrão? Como que uma biomassa menor consegue sustentar uma maior? Não é bem assim, moçada. O que acontece é o seguinte: durante o dia que você tem luz, temperatura elevada, o que acontece? O fitoplâncton, ele consegue produzir uma quantidade muito grande de matéria orgânica e disponibilizar essa matéria orgânica no ambiente. Paulado, então na real, durante o dia, você percebeu que eu preenchi aí, ficou maior agora, né? Durante o dia, devido ao fato dos produtores, no caso o fitoplâncton, isso aí é uma exceção, tá? Devido ao fitoplâncton ser portador de uma capacidade reprodutiva muito rápida e ser um organismo pouco exigente, ou seja, ele consome pouco do que ele está produzindo por fotossíntese, então sobra muita matéria orgânica. Esta matéria orgânica, ela vai ser reposta durante o dia e aí, moçada, durante a noite, o que acontece durante a noite? O zooplâncton vai lá, deixa eu só melhorar aqui para você, ó. Então tava assim, né, ó, pá. Então isso aqui cresceu, né, ó. Isso cresceu durante o dia. Então isso aqui, ó, expandiu durante o dia devido ao fitoplâncton ser o quê? Altamente competente no processo reprodutivo, é pouco exigente, então isso durante o dia cresceu. O que acontece durante a noite, moçada? Durante a noite, você observa comigo o seguinte, olha aqui, ó. Durante a noite, o zooplâncton, a temperatura baixou, não tem mais luz, o zooplâncton consome o fitoplâncton que foi produzido durante o dia. E no dia seguinte, o que acontece? Aumenta novamente. E na noite, diminui. Então quer dizer, Paulada, que esta situação que nós estamos identificando aqui de uma biomassa menor é correspondente a um período dessas 24 horas em que o zooplâncton consumiu intensamente o fito no momento em que ele estava em baixo metabolismo. Mas pode ter certeza que no dia seguinte, quando tiver luz novamente, isso vai ampliar. Então coloquei sistema energético fechado, vai cair na sua prova da UEL, e coloquei dois exemplos de pirâmides ecológicas. Uma de energia, que é sempre convencional, não tem como inverter, tem que ser a primeira barra produtor, seguido dos consumidores, e a outra em que eu estou te mostrando uma pirâmide de biomassa invertida, clássica. E esta está explicadinha por que pode ser dessa maneira. Peixes menores e maiores não há problema, seguir o padrão normal. O problema era o fitoplâncton, mas nós já entendemos por que isso é possível. Legalzão? Ótimo. Vamos para o próximo fator? Eita, que beleza, moçada. Sabe o que nós vamos fazer agora? Nós vamos falar de embriologia. Ô louco, Paulada, que terror. Não é terror, não. Nós vamos começar falando sobre os tipos de segmentações. Olha que figura bonita que apareceu aí para você. Galera, para a gente começar aqui a nossa história, primeiro eu quero que você entenda o seguinte. O zigoto corresponde à junção de um gameta masculino ao feminino, permitindo então a formação de um zigotinho. Existem alguns tipos de zigotos. O oligolécito, que tem pouco vitelo e distribuição homogênea. Você encontra em poríferos, quinidários, mamíferos, anfioxo. O anfioxo é um protocordado. Você tem um segundo tipo de zigoto chamado de telolécito incompleto ou heterolécito. Paulada, quem tem de importante para eu guardar? Anfíbio. O que este telolécito incompleto tem de peculiar? Se você perceber, ó, esta região inferior aqui, ó, ela é repleta de vitelo. Ah, então tem distribuição heterogênea. O polo inferior chamado de vegetativo e o polo superior chamado de animal. No polo vegetativo é onde nós teremos muito vitelo. Terceiro zigoto, chamado de telolécito completo ou megalécito, tem muito vitelo espalhado basicamente por
toda a região interna do zigoto. E o último, chamado de centrolesto, você observa vitelo basicamente distribuído na região central. Ah, Paulada, que beleza! Galera, quais são os dois tipos básicos de segmentações? Olha lá comigo. Holoblásticas. Por que chamada de holoblástica? Holoblástica significa total. Paulada, mas por que chamamos esta de igual? No caso do oligolesto, quando você observar uma das estruturas do desenvolvimento embrionário chamado mórula, todas as células apresentam os mesmos tamanhos. No caso do heterolécito é desigual por quê? As células inferiores são maiores do que as células superiores. Depois acaba ficando igual, mas enquanto tiver vitelo distribuído de forma heterogênea, isso será viável. Então percebam que tanto esse zigoto quanto esse aqui segmentaram totalmente. Só que um produzindo células iguais e outro produzindo células desiguais. Entendeu? Holoblástica igual, desigual. Chegamos no segundo caso, meroblástica. O que é uma clivagem ou segmentação meroblástica? Ela é parcial. Galera, esse zigoto aqui, ó, ele seria mais ou menos assim, ó. O zigoto megalesto, eu vou tentar desenhar ele aqui ao lado para ficar fácil para você visualizar, tá? Imagina então que isso aqui é o núcleo e aí, ó, só esse pedacinho aqui do zigoto é que não tá com vitelo. Então tô pintando aqui mais ou menos só para você identificar, tá? Ó, beleza. Então toda essa região que eu tô pintando aqui, ó, ela tá repleta de vitelo. Agora, este local aqui específico, ó, esse local não tem vitelo. A visão que você está vendo aqui, ó, é esta visão superior. Você estaria olhando daqui, ó, tá? Eu peguei esse zigoto aí, ó, e virei para você. Então você está vendo exatamente esse local aqui, ó, onde estava o núcleozinho vermelho ali, ó. Entendeu? Paulada, é neste local onde não tem vitelo que vai começar a segmentar? É, ó, você está vendo aqui, depois aqui, isso é chamado de disco de segmentação. Por isso que é chamado de meroblástica. Então primeiro começa a segmentar esta regiãozinha, depois segmenta todo o zigoto, mas primeiro essa. E vai formando um disco de segmentação, por isso meroblástica discoidal. E o último caso de clivagem, meroblástica, também parcial, só que agora superficial. O que acontece? Este núcleozinho aqui, ó, que você está vendo, ele sofre divisões e depois, o que acontece? Ele migra para a periferia da célula, ó, tá vendo ele migrando para a periferia? E aí na periferia da célula, estes núcleos serão envolvidos por membrana. Paulada, aqui no centro ainda tem vitelo? Sim, por isso parcialmente chamada de meroblástica superficial. Segmenta primeiro a superfície e o centro ainda não, mas conforme o zigoto vai perdendo vitelo, esse centro vai segmentando. Lembrou? Agora eu quero te mostrar quais são as etapas do desenvolvimento embrionário rapidão. Vamos lá, moçada? Olha lá. Você está observando aqui na letra A comigo, ó, você chama isso aqui de zigoto. Isso aí eu tirei de uma prova de vestibular, tá, moçada? Por isso que a figura tá assim, zigoto. Isso aqui você chama de mórula. A mórula é uma esfera maciça de células. Isso aqui você chama de blástula. Ó, você dá o nome de blástula. Ó, cada figura aqui, ó, vai sendo transformada, né? Por divisão celular e diferenciação aí que vai formando cada estrutura. A blástula ela é formada por uma camada e aqui dentro você tem uma cavidade chamada blastocele. Opa, blastocele. Ah, esta é a blastocele. O que tem aí dentro? Líquidos, né? Depois você tem a gástrula. Paulada, gástrula. É, esta cavidade aqui, ó, recebe o nome de arquêntero, e este orifício aqui, ó, é chamado de blastóporo. Muito bem. Paulada, e esta última estrutura é a neurula. Ah, esta é a neurula. Isso, galera, essa é a sequência de estruturas do desenvolvimento embrionário. Quero te mostrar uma neurula para a gente falar melhor sobre ela. Olha lá. Galera, vamos denominar cada região que está sendo mostrada aí? Vamos começar pelos folhetos embrionários. Vamos lá?
Todo mundo tá comigo? Vai dar certo? Vai, Paulado. Ó, galera, este folheto que está sendo indicado pelo número 4 aqui, ó, é o que nós chamamos de ectoderme. Ah, Paulado, daqui, legal. Este tecido embrionário que está sendo mostrado pelo número 5 é chamado de endoderme. Beleza. Paulada, cadê a mesoderme? A mesoderme seria tanto este amarelinho quanto este azulzinho, também seria a origem mesodérmica, tá? Mas aí não foi indicado, não há problema. Vamos dar nome para as outras estruturas? A estrutura 2 é chamada de tubo nervoso, que nós podemos denominar como sendo dorsal. Tubo nervoso dorsal, moçada. Esse aí vai dar origem ao sistema nervoso, perfeito? Este número 3 nós chamamos de notocorda. Ah, essa é a notocorda. Cuidado! A notocorda vai ser substituída pela coluna vertebral. Não vai dar origem, é substituída pela coluna vertebral. E o número 1 corresponde ao que nós chamamos de celoma. Paulada, o que é um celoma mesmo? É uma cavidade cuja região interna os órgãos vão se agrupar e formar sistemas. Legal. E o número 6 é o arquêntero. Eita, que beleza, Paulada. Então, são essas as estruturas. Galera, importantíssimo que você guarde um fator. Todo mundo sabe o que é uma célula tronco, ó, célula tronco toti. Olha aqui, ó, toti potente. Galera, o que é uma célula tronco totipotente? É aquela célula tronco que vai se diferenciar em qualquer tipo de célula, qualquer tipo de tecido, inclusive em anexos embrionários. Paulado, o que é uma célula tronco pluripotente? Célula tronco pluripotente é aquela em que também estará presente no embrião, tanto quanto a tote, e que vai se diferenciar nos tipos de tecidos, mas não em folhetos embrionários. E por fim, nós temos as células tronco multipotente. Paulado, o que é uma célula tronco multipotente? Esta estará no organismo adulto e ela se diferencia em poucos tipos celulares. Por exemplo, a sua medula óssea, que produz hemácias, produz glóbulos brancos, megacariócitos, que é o fragmento desses megacariócitos formarão placenta. Belezeira? Lembramos de fato a embriologia? Olha que revisão boa, rapidona, direta, show de bola. Moçada, vamos para outros assuntos, já passamos da metade, hein, bicho? Vamos lá. Próximo tema pra gente, fisiologia humana. Fisiologia humana é um baita filé. Pensa num filé. Moçadinha, quero que você observe comigo o seguinte. Quero falar um pouquinho sobre o que nós chamamos de estresse. Será que ultimamente, nós que estamos aqui, passando por esta pandemia, por estas condições, galera, será que nós estamos estressados? Bicho, demais. E o estresse, de fato, ele permite com que uma região do nosso sistema nervoso central seja amplamente estimulada, região essa chamada de hipotálamo. Galera, quem é o hipotálamo? Estamos observando aqui ao lado um encéfalo, aqui a caixa craniana, este é o cérebro, aqui ó, é o corpo caloso, este é o cerebelo e aqui o tronco encefálico e depois aqui a medula. Eu vou pegar este pedacinho e vamos ampliar. Galera, você está vendo que aqui tem, na base do seu encéfalo, na base inferior, você está observando aqui uma glândula. Esta glândula é chamada de hipófise. Ela tem duas regiões, a neurohipófise, chamada de posterior, e a adenohipófise, chamada de anterior. Moçada, cuidado! Na neurohipófise não há produção de hormônio, é somente secreção hormonal.
Na adenohipófise, nós temos produção e secreção. Anotou? Vou repetir. Hipófise está associado à produção e secreção de hormônios, tá? Muito bem. Mas a questão é, a neurohipófise vai estar responsável por somente secretar hormônios. Quem é que produz? É a região do hipotálamo que produz e desloca até a neurohipófise e aí essa neurohipófise secreta para o sangue. A adenohipófise também é estimulada pelo hipotálamo. Estimula lá pelo hipotálamo. Esta adenohipófise vai sim, tem células aí dentro dessa região glandular, ela será estimulada, ela produz hormônios e secreta, obviamente, esses hormônios para o sangue. Entendeu? Isso é hipófise, isso é hipotálamo. Galera, o hipotálamo faz parte do sistema nervoso central e está intimamente relacionado em controlar a nossa hipófise, a principal glândula produtora e secretora de hormônios no nosso organismo. Agora preste atenção o que o estresse faz no seu corpo. Preste atenção em mim. Galera, quando você passa por uma condição de estresse, não dorme direito, muita preocupação com a tua vida, com a vida dos seus familiares, você passou por uma situação de um susto muito intenso, sei lá, perdeu um ente querido, um assalto, enfim, um estresse, tá? Com o trabalho, com o estudo, com a família, enfim. Quando você está estressado, o seu hipotálamo ele fica hiperestimulado. E a partir desse hiperestímulo, duas regiões são também estimuladas. O seu sistema nervoso simpático, que é um sistema nervoso autônomo, que vai permitir a secreção de um neurotransmissor, né? E também a hipófise anterior será estimulada. Então, o seu sistema nervoso periférico simpático e a sua hipófise anterior são estimuladas. Galera, o sistema nervoso simpático, ele vai até lá na adrenal. Paulada, quem é a adrenal? Em cima do seu rim existe uma glândula chamada adrenal. Este sistema nervoso simpático é um nervo que vai chegar até a região da sua medula da adrenal e estimular a secreção de adrenalina. Ah, Paulada, adrenalina essa adrenalina vai manter o seu corpo constantemente em estresse ativo, em hipermetabolismo. Você fica ligado. Moçada, adrenalina. Isso gera um problema sério para o seu corpo, porque você fica constantemente tenso, muito ativo, você não tem o relaxamento. Isso é problemático. Agora, na hipófise anterior, o estresse estimula a secreção de um hormônio chamado de ACTH, que é o adrenocorticotrófico. É o hormônio que estimula o córtex da adrenal. Então, peraí. De novo, a adrenal é a medula, que é a região central da adrenal, vai ser estimulada por um sistema nervoso autônomo simpático, que faz com que secrete adrenalina, vai te deixar ligadão, ligado em tudo, fechou? E a hipófise anterior será estimulada, obviamente, pelo hipotálamo, devido ao estresse, e secreta o ACTH. Esse ACTH, via sangue, chega até o seu córtex da adrenal e permite a liberação de cortisol. Eita, que beleza! O cortisol, ele é liberado para tentar defender o seu corpo deste estresse. Ou seja, o cortisol, moçada, ele promove ele é considerado um anti-inflamatório, então ele inibe processos inflamatórios no seu corpo devido ao estresse. Ele também estimula uma atividade plena do seu sistema imunológico, então ele mantém ativo o seu sistema imunológico. Porém, ele pode te causar em excesso alguns danos seríssimos, dentre eles uma vasoconstrição de arteríolas ou vasos sanguíneos, permitindo com que você manifeste uma hipertensão paulada, em algumas condições até mesmo com parada cardíaca, moçada. Então, você começa a ter aquelas palpitações. Quem nunca teve taquicardia?
por estar estressado, coração palpitando, dando uns pulos. É isso. Isso é que está associado com o seu estresse. Portanto, estressou, chuchu, relaxa, vai dar um rolê de bike, vai namorar. Claro que se você tiver aí possibilidade de estar tendo acesso ao seu namorado, à sua namorada, vai dar um rolê de bike no meio do mato, vai respirar ar puro, vai ver a natureza, vai ver uma água correndo num rio. Cara, isso estresse, vai pro saco. Pratica esporte, faz arte marcial, vai lá, treina, show de bola. Moçada, você precisa disso. Se ligou? Então fiquem atentos a este fator. E para que nós continuemos no sistema nervoso, eu gostaria de te falar sobre um órgão sensorial importantíssimo. Vamos lá? Olha lá. Galera, já ouviu falar em já ouviu falar em quimiorreceptor? Quimiorreceptor está intimamente associado a aspectos sensoriais que nós temos ligados ao nosso olfato, ao nosso paladar. Então quer dizer que funciona através de quimiorreceptor associado ao sistema nervoso? Moçada, o nosso olfato, então vamos lá um pouquinho de anatomia. Estamos aqui na sua cavidade nasal, perfeito? Então quando você aspira o ar ele faz esse caminho e vai obviamente para os seus pulmões, chega até traqueia e tudo mais. Só que o que acontece? Na cavidade nasal, no teto da sua cavidade nasal, eu vou ampliar aqui um pouquinho. Existe um osso chamado de etimoide. Esse osso etimoide é que divide a sua fossa nasal da sua caixa craniana, né? O que acontece, moçada? Esse osso etimoide, ele está associado a ter poros que permitem com que, através do bulbo olfativo está associado a um nervo encefálico, né? Está associado ao seu encéfalo e que está intimamente associado em perceber as substâncias químicas que são dissolvidas na mucosa da sua cavidade nasal. Que da hora! Então quer dizer que quando eu aspiro o ar ele tem partículas de odor, né? Que são dissolvidas na mucosa do teto da minha cavidade nasal, onde existem quimiorreceptores, que são terminações nervosas que identificam substâncias químicas, e a partir daí é interpretada pelo bulbo olfativo, isso é levado até o seu encéfalo e você consegue, consequentemente, identificar os cheiros. Moçada, olha essa figura aqui que bonitinho, ó. É o epitélio, né, do seu teto da cavidade nasal. Olha como os nervos olfativos, né, os receptores ou quimiorreceptores estão aqui presentes. Olha que bonitinhos, ó. Eles estão mergulhados nesse epitélio, moçada. Então aqui, ó, estão toda a região de muco, onde as partículas de odor se dissolvem e podem ser identificadas, portanto, pelo sistema nervoso. Fica atento. Sistema sensorial, osso é chamado de etimoide poroso, onde está associado com o bulbo olfativo, permitindo com que o seu sistema nervoso central interprete as questões de olfato. Beleza, moçada? Quimiorreceptor, sistema sensorial. Galera, nós estamos acabando essa história, bicho. Vamos lá? Próximo fator, agora entramos na botânica. Eita, que delícia! Na real, quero começar a falar sobre tecidos. Rapidamente quero exaltar dois aspectos com vocês. Moçada, você tá ligado o que é um tecido meristemático? Tecido meristemático é tecido embrionário, tecido jovem. Que da hora, Paulada! Paulada, tô entendendo, galera. Tô dando uma olhada aqui no lado para ver se tá tudo ok aqui, tá? Vamos lá. Tecido meristemático, existem dois tipos. O primeiro que eu quero exaltar para vocês é o que nós chamamos de meristema primário e depois nós falaremos do meristema secundário. Paulada, o que é meristema primário? É todo tecido que promove crescimento longitudinal, altura e profundidade. Onde estes tais meristemas primários estão presentes? Na ponta do caule e na ponta da raiz. Portanto, quem cresce é a ponta do caule e a ponta da raiz, e não o meio, né? O meio, quando formado já o caule, aquela porção que já foi formada, o máximo que vai fazer é engrossar. Quem cresce é a ponta do caule e a ponta da raiz. Beleza? Paulado, o que é um meristema secundário?
É um tecido jovem que tem como capacidade promover crescimento em espessura. Ele está presente tanto no caule, também quanto na raiz. Tanto o caule quanto a raiz podem tornar-se mais espessos. Muito bem. Agora a questão é a seguinte, Paulada, por que o meristema secundário ele é chamado de um tecido que tem capacidade de a todo momento sofrer novas diferenciações e permitir produção de novos tecidos? Bom, a questão é mais ou menos o seguinte. Moçada, o meristema secundário, ele passa por um mecanismo chamado de desdiferenciação. O que é desdiferenciar? O tecido, ele já passou por uma diferenciação, tá? Que era primário e permitiu a produção de um parênquima, por exemplo. Só que este parênquima, ao longo da vida da planta, ele pode adquirir capacidade de voltar ao estado jovem e estas células voltarem a se multiplicar e dar origem a outros tecidos. Cara, isso é chamado de desdiferenciar? Então olha só, o que é diferenciação? Você pega uma célula jovem meristemática que tem parede celular delgada, fina, o núcleo centralizado, pequenos vacúolos espalhados pela célula. Então, ó, isso aqui são os vaculinhos, olha lá o núcleo centralizado, parede celular delgada. Quando a célula jovem cresce, ela tem então parede celular grossa, olha os vacúolos se fundiram formando um vacúolo grandão, olha o citoplasma também espremido aí na periferia da célula e o núcleo também periférico. Então a célula diferenciou, cresceu, né? Isso é estimulado por um hormônio. Qual hormônio? Ah, meus amigos, vou até falar aqui agora, ó. O hormônio que estimula o crescimento celular, ele é chamado de auxina. Ah, Paulada, posso chamá-lo pela sigla de AIA? Pode. Ácido indol acético. Se ligou? Legal demais, moçada. Agora, a partir do momento que esse tecido está um tanto quanto diferenciado, imagine que ele seja então um possível parênquima, tá? Parênquima é um tecido já diferenciado. Imagine que num determinado momento da vida da célula, da planta, esse parênquima, esta célula, volte à condição que nós definimos como sendo jovem, ou seja, a célula desdiferencia. Ela estava diferenciada, grande, bonita, ela volta à condição de célula jovem e começa novamente a se multiplicar e se diferenciar. Existem dois exemplos de meristemas secundários que fazem exatamente desdiferenciação. Vamos ver? Peguei um caule de uma dicotiledônia, que é uma planta, né, angiosperma, e galera, você está vendo esses dois tecidos? Este tecido marronzinho, ele recebe o nome de, anota aí, felogênio. Ah, felogênio. O felogênio dá origem ao suber, que seria o revestimento externo da árvore, do caule, e a esse tecidinho aqui, ó, que é chamado de feloderma, que é um tipo de parênquima. Então, felogênio, esse tecido aqui, ó, é um meristema secundário. Por quê? Porque ele sofre desdiferenciação, que é a capacidade de voltar ao estágio jovem da célula e novas multiplicações. Por isso que a todo momento ele fica produzindo suber e feloderma. E aí o caule vai engrossando. Ai, que legal! Agora, e esse outro aqui, ó, que tá em amarelo aí? Esse é chamado de... Ah, peraí, que Paula errou, moçada. Ó, esse é chamado... Esse aqui agora que eu vou apagar aqui, ó, ele é chamado de câmbio. Ele é chamado de câmbio. Anota aí pra mim, ó. Ele é chamado de câmbio. Eita, que beleza, Paulada. O câmbio, o que ele faz? A todo momento ele desdiferencia e produz floema. Ah, floema. E a todo momento ele produz xilema. Paulada, que da hora! Floema e xilema são vasos condutores. O xilema conduz água e sais minerais, chamada seiva bruta, e o xilema é formada por células mortas. O floema, formado por células vivas,
transporta basicamente água, glicose, sacarose, aminoácidos, um monte de componente, vitaminas, enfim, hormônios. E ele é chamado de seiva elaborada, este conteúdo. Então, floema conduz seiva elaborada, xilema, seiva bruta. Galera, o xilema transporta da raiz para a folha. O floema geralmente é da folha para a raiz. Mas cuidado, o floema pode inverter este tal fluxo se caso as plantas perderem todas as folhas. Eita, que coisa linda, bicho! Dessa maneira, finalizamos este momento da histologia. Guardou? Primário, secundário, o que é desdiferenciar, quais são os dois exemplos de meristemas secundários, o que eles originam. Show de bola, que delícia, moçada. Estamos acabando. Vamos para o fator basicamente final do nosso aulão para o Magnífico Enem. Eita, o que está aparecendo lá? Ciclo reprodutivo das araucárias. Moçada, a região sul do nosso país é uma região em que apresenta grande quantidade de plantas gimnospermas, pinheiros, araucárias, enfim, coníferas de forma geral. E por esse motivo, por ser muito incidente, biomas que apresentam essas características, como é a mata das araucárias, ou então, moçada, simplesmente regiões que apresentam esse tipo de vegetação que está vinculada ao sul do nosso país, uma região um pouco mais fria, né? Enfim, portanto, por esse motivo é que o Paulada vai falar um pouquinho sobre o ciclo reprodutivo das magníficas araucárias. Ó, calma, vai de leve para você não assustar, tá bom? Galera, todo mundo sabe o que é uma araucária, né? A araucária é essa planta conífera bonita que você está vendo. Nós encontraremos aqui um adulto do sexo feminino, 2N, portanto chamamos isso de esporófito. Toda a porção da planta 2N é chamada de esporófito, ou faz parte do esporófito. Esta também é a porção masculina, chamada esporófito. Moçada, nestas plantas nós encontraremos órgãos reprodutores, por esse motivo eles são visíveis. Por esse motivo é que as gimnospermas elas são chamadas de fanerógamas. Fanerógamas. Paulada, o que é uma planta fanerógama? É aquela que tem órgãos reprodutores visíveis, chamados neste caso de estróbilo. Microestróbilo é porque corresponde à porção masculina e megaestróbilo porque corresponde à porção feminina. Então, estróbilo é isso aqui, estróbilo é isso aqui. Fechou? Observe que o masculino é mais alongado e o feminino mais ovalado. Moçada, de forma geral, não quero perder muito tempo com essa história, dentro deste esporófito, ou melhor, dentro deste estróbilo masculino e feminino, nós observaremos um processo de meiose ocorrendo com as células que estão lá dentro, que vão dar origem posteriormente a uma estrutura importantíssima chamada de grão de pólen. Então preste atenção. O grão de pólen ele é produzido no microestróbilo e depois será carregado pelo vento. Dentro do megaestróbilo, nós observaremos a produção dessa estrutura aqui, ó. Isso aqui, moçada, ó. Como chama isso aqui, Paulada? Isso recebe o nome de óvulo. Óvulo. Oxi, pera lá. Óvulo. Ah, Paulada, isso chama óvulo. O que tem dentro deste óvulo? Então presta atenção. Nessa estruturinha aqui, ó, que você tá vendo, ó, nessa aqui, você vai produzir vários destes óvulos. E o que tem dentro destes óvulos? Você vai encontrar essa parte aqui que eu tô pintando, que é uma massa celular haploide. Além disso, você encontra o gameta feminino chamado oosfera. Então isso aqui é gameta feminino. Opa, Paulada fez o contrário, tá louco, Paulada? Feminino, né? Ó, pega a borracha para nós pagar aqui, ó, pronto. Vamos fazer o feminino, Paulada. Você tá vacilando? Então agora sim, vamos lá.
você observa agora aqui comigo a porção feminina. Então eu vou repetir. Deste tal, ó, agora deixa eu pegar o laser aqui, ó. Do microestróbilo ocorreu mitose e produziu grão de pólen, tá? Primeiro produz esporos, aí esses esporos sofrem uma mitosezinha, uma diferenciação e dão origem a estes grãos de pólen. Percebam que os grãos de pólen, eles são portadores de 2 núcleozinhos, cada um deles vai ter um nome específico, e uma bolsa alada que serve para ser carregada pelo vento. A porção feminina, presta atenção, dentro do megaestróbilo você tem meiose, depois mitose e origina essa estrutura chamada de óvulo. Dentro do óvulo você tem uma massa celular haploide, que corresponde ao saco embrionário ou o gametófito feminino, e o gameta feminino chamado osfera. Como chama a abertura do óvulo? Micrópila. Excelente. Paulado, o que vai acontecer? 2 detalhes que eu quero que você entenda juntamente comigo. O grão de pólen é o gametófito masculino. O óvulo, a parte interna do óvulo é que corresponde ao gametófito feminino, que é esta massa celular haploide mais o gameta feminino. Então, quem é o gametófito feminino? Vou repetir, é a parte interna do óvulo. Fechou? Ótimo. E quem é o gametófito masculino? O grão de pólen. Excelente. Galera, agora o que vai acontecer? Através de polinização pelo vento, como é que chama polinização pelo vento? Chamamos de anemofilia. Este grão de pólen será carregado pelo vento e vai ser jogado aqui, ó, em algum óvulo que vai estar aqui aberto. Quando o grão de pólen ele cai na estrutura feminina, você observa o crescimento do tubo polínico, portanto agora essa estrutura tornou-se madura, portanto agora o grão de pólen com o tubo polínico é o gametófito masculino maduro. E aí o que acontece, moçada? Os 2 gametas masculinos, ó, um deles vai fecundar a oosfera, ó, então aqui, ó, o que você vai observar comigo? Presta atenção agora, Paulada vai rabiscar agora aqui, ó. Ó, este gameta, via tubo polínico, ele chegou até a oosfera e vai realizar o que nós chamamos de fecundação. Paulada, como é que chama essa fecundação que depende do tubo polínico para que o gameta possa chegar até o feminino, o masculino chegar até o feminino? Chamamos de fecundação sifonogâmica. Sifonogâmica é a fecundação em que o gameta masculino vai escorrer no tubo polínico para fecundar a oosfera. Pronto, moçada. Agora a questão é a seguinte. Este óvulo que foi fecundado, ele vai dar origem a quem? A semente, que é o pinhão que você come. Então decora, o óvulo fecundado origina semente. Tudo bem? O óvulo fecundado origina semente. E essa semente ela vai ter um tegumento, que vai ser 2N. Ela vai ter um embrião, que vai ser 2N. E ela vai ter essa parte interna aqui, ó, que eu estou rabiscando. Sabe qual é o nome dessa parte interna? Endosperma primário. Ó, eu vou puxar aqui para você, ó. Certo? Essa parte interna você dá o nome de endosperma primário. Paulada, qual é a haploidia desse endosperma primário? É N. Por quê? Porque veio disso aqui, ó. Isso aqui virou esse endosperma primário. Ah, que da hora. Então já era haploide, manteve haploide? É. Então a semente, que é o pinhão, ela é formada a partir da fecundação do óvulo. Aí acabou, né, moçada? Aí essa semente cai no solo, germina e origina novamente o esporófito. Lembrando que o embrião é 2N,
vai dar origem às plantas araucárias, que também são 2N, chamadas de esporófitas. Recapitulando, quem é o esporófito? É a planta adulta. Qual é o órgão reprodutor? Estróbilo masculino, microestróbilo, estróbilo feminino. Por isso são chamadas de fanerógamas, órgãos reprodutores visíveis, macroscópicos. A porção masculina chamada de micro... Deixa eu pegar o laser aqui, moçada. Ó, agora eu vou apagar tudo, hein? Só para a gente poder identificar. A porção masculina produz grão de pólen, a porção feminina produz o óvulo, tá? Através do vento, o grão de pólen vai chegar até a porção feminina, realiza fecundação sifonogâmica, porque o gameta masculino vai escorrer dentro do sifão e chega a fecundar a semente. Ao fecundar a semente, chega a fecundar o óvulo. Ao fecundar o óvulo, origina a semente. O tegumento é 2N, que seria a casca do óvulo, que continua sendo 2N. O embrião é 2N, porque juntou gameta masculino e a oosfera, que é feminino, então formou 2N. E o tecido que está aqui dentro da semente, que é a parte nutritiva, chamamos de endosperma primário e ele é haploide. Caiu no solo, germina um novo indivíduo. Eita, que beleza, moçada! Que coisa linda, bicho! Ó, Paulada agora vai voltar aqui para nós somente beleza, moçada! Que delícia, cara! Que aulão show! Me sinto um privilegiado por poder estar oferecendo esse tipo de conteúdo para que vocês tenham um desempenho maravilhoso na prova da UEL. Moçada, muito obrigado pela presença de vocês. Ó, você que nos acompanha, você que está nos seguindo aí, você que está assistindo aqui nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, dá um likezão, compartilhe com seus amigos. Moçada, muito obrigado, cara. Um beijo gigantesco no coração de vocês e que vocês façam a melhor prova da vida de vocês. Boa prova da UEL. Valeu, galera. Se Liga Nabil se despede. Um beijo no seu coração. Valeu, fala tchau pra mim. Se Liga Nabil.